Olá a todos e todas que estão acompanhando nas nossas redes, no nosso canal, Tainá de Paula RJ, nas redes da TV Câmara. É uma honra estar aqui, mais uma atividade ao redor de um contexto de debate que a gente vem tocando muito nesse início de legislatura. A gente está aqui para falar do direito à água em tempos de pandemia e pós-pandemia. Todo mundo sabe que eu sou vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro e desde o começo do ano a gente vem pontuando e pautando o debate sobre como a água é uma questão fundamental não só para o enfrentamento à pandemia, mas também para a manutenção da dignidade humana, da possibilidade da gente avançar na qualidade das moradias, principalmente nos assentamentos precários, e como é que a água é o início de discussão para a garantia dos direitos fundamentais da população do Rio de Janeiro e do Brasil. Bem, hoje nós estamos aqui fazendo um grupo de trabalho virtual. No contexto da pandemia, nós estamos funcionando de forma híbrida na Câmara de Vereadores e a gente trouxe não só técnicos experientes no tema, mas também a deputada Mônica Francisco, que articula e propõe também debate ao redor do contexto da água na escala do estado do Rio de Janeiro, principalmente com foco na região metropolitana, vem acompanhando, infelizmente, as duas últimas grandes crises hídricas, né, Mônica? E nesse contexto, a gente convida não só a deputada, mas outros técnicos experientes nesse tema. Fazendo uma breve introdução, quem acompanha o debate do saneamento sabe que ano passado, em plena pandemia, nós tivemos é, uma grande perda. A gente teve aí o novo marco de saneamento que possibilita, cria uma janela de possibilidade de privatização e distribuição dos dois grandes eixos do saneamento básico no Brasil, tanto a possibilidade de tratamento e a distribuição podem não só andarem agora de formas descasadas, mas podem ser privatizadas tanto na ponta, a partir de sua captação, quanto na sua distribuição e tratamento. Bem, a gente já tem um acúmulo aqui, para quem está assistindo o nosso debate agora, a gente tem alguns acúmulos e alguns acordos inegociáveis. A água é um patrimônio fundamental, então, mesmo à luz da privatização, é muito importante que se crie formas de se regular, de se acompanhar e, obviamente, construir agências capacitadas, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista interinstitucional, para darmos conta do acompanhamento, da distribuição, do tratamento de água, mas, obviamente, no contexto de crise, no contexto pandêmico, no contexto de volta da fome e da miséria, o tema que se faz mais importante é a defesa da água enquanto direito comum, enquanto bem comum, enquanto matéria a ser distribuída para todos e todas, independente de seu território, de sua faixa social e, obviamente, independente dos interesses privados se sobrepondo aos interesses públicos. No outro cenário, nós temos aí uma discussão que se faz cada vez mais urgente no Brasil, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu quero que Raíssa se debruce sobre essa discussão. O debate do saneamento gira ao redor do ODS 6 e, nesse contexto de crise, obviamente, do retorno da miséria de uma forma muito contundente, se faz urgente a gente repensar em que medida nós vamos, de fato, dar conta da Agenda 2030 e se nós, enquanto país, estamos preparados para os desafios que virão nesse pós-pandemia. Na minha opinião, se faz urgente discutirmos racismo ambiental, miséria e uma agenda econômica que consiga dar conta dos desafios da população majoritariamente negra, majoritariamente empobrecida num país que nega direitos cotidianamente, que vilipendia, que assassina, que executa, como eu gosto de falar, na base da bala e também na base da caneta. Recentemente, muito se vem falando sobre a privatização da SEDAI. O primeiro modelo, a primeira modelagem da privatização da SEDAI já está em curso. A gente já começou a analisar aqui, tanto no mandato da vereadora, mas também do mandato da deputada estadual, em que pese
pouquíssimo debate público sobre a construção dos lotes, pouquíssimo debate público se é, de fato, um modelo econômico interessante para o Estado do Rio de Janeiro, e pouquíssimo debate sobre o impacto social de uma discussão que é como o serviço, que é monopólico, né? Vamos pegar aqui uma discussão que é básica, como uma única empresa privada vai garantir a grande desigualdade de acesso à água, a grande desigualdade de acesso ao tratamento de esgoto, em moldes melhores do que a SEDAI foi capaz de gerir nos últimos anos. Ficam essas perguntas iniciais, ficam os primeiros encaminhamentos aqui, dando um panorama de qual é o cenário trágico do saneamento básico do Brasil, e queria muito passar a palavra para os nossos queridos convidados, agradecendo, claro, a presença, mas pedindo mil desculpas pela ausência presencial nesses momentos trágicos de pandemia e dificuldade de encontros presenciais que nos ajudam, sem dúvida alguma, a formular melhores questões e melhor os nossos desdobramentos. Só fazendo uma pequena revisão, 10 minutos para cada convidado, para a gente ter tempo de depois tirar os encaminhamentos e responder algumas perguntas. E, claro, vamos conversar pelo chat aqui, tanto no YouTube quanto no nosso chat privado aqui na plataforma de StreamYard. Qualquer problema que vocês tenham de comunicação, de escuta, vocês precisem sair, tomar café, Alexandre, ou qualquer coisa do gênero. Mais uma vez, obrigada. Eu quero ler aqui, bem rapidamente, falar que Heine Ferretti Moraes, é oficial nacional para o Brasil do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos da ONU Habitat, e gentilmente se colocou à disposição para estar falando um pouco sobre a realidade, não só do Brasil, mas acho que é importante também nos relacionar, né, no estado da arte, sobre o saneamento básico no mundo. Obrigada, Heine. Nada, bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo o convite feito pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em especial ao gabinete da vereadora Tainá de Paula e a toda a equipe, viu, Tainá, sua equipe maravilhosa, que esteve preparando e organizando esse encontro com todo carinho e dedicação. Eu tenho, como a vereadora colocou, 10 minutos, né? O tempo é escasso, assim como a água é escassa e o tratamento de esgoto também é. Então, enfim, estamos aqui no momento de total escassez, mas eu vou tentar trazer nesses 10 minutos alguns dados e algumas referências internacionais, né? Aproveitando que eu tenho aqui a segunda fala do encontro, para situar um pouco do que a gente está falando, né? O Dia Mundial da Água, ele é celebrado anualmente, né, no mundo todo, no dia 22 de março, com o objetivo de ressaltar a importância da água e sensibilizar para a crise da água que o mundo enfrenta. E a cada ano, a ONU lança um relatório global sobre o assunto, né, que tem um tema. Esse ano, o tema do relatório é justamente o valor da água. Vou falar um pouquinho mais adiante. Né? A água, como a vereadora colocou, é uma necessidade humana básica, né, tanto para consumo, para o saneamento, para a higiene, né, um recurso que, sem dúvida, sustenta a vida e a saúde. E, como sabemos, né, o acesso à água e ao saneamento são direitos humanos. Né? Água e saneamento são direitos humanos desde 2010, por conta de uma resolução das Nações Unidas. Né? Todo esse debate começou na década de 70, quando em 77 houve a primeira conferência da ONU sobre a água, né, com o passar das décadas, outros encontros internacionais, regionais, temáticos, né, sempre trazendo o recorte do tema da água, até que em 2010 eles foram considerados direitos humanos, né, água e saneamento. Eu vou trazer alguns dados, né, que são bastante impactantes e mostram a importância de um evento como esse, a importância da gente continuar discutindo, porque o desafio não é pequeno. Né? A gente tem no mundo mais de 2 bilhões de pessoas sem acesso a esses serviços. Né? A previsão é que em 2050, 5,7 bilhões de pessoas vivam em áreas com escassez de água, pelo menos por um mês do ano. Né? Cerca de 1,6 bilhão de pessoas, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas enfrentam a escassez econômica da água, o que significa que, embora a água possa estar fisicamente disponível, não existe infraestrutura necessária para que as pessoas tenham acesso a essa água, né? O que é outro problema.
temos um quinto das bacias hidrográficas do mundo passando por flutuações dramáticas na disponibilidade de água, né? Se a gente pensar que o uso global, né, da água doce aumentou 6 vezes nos últimos 100 anos e que desde a década de 80 continua a crescer a uma taxa de mais ou menos 1% ao ano, né, esse aumento. Se a gente combina o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico, né, e as mudanças no padrão de consumo, né, esse número pode ser inclusive maior nessa porcentagem. Em termos de uso, né, de retirada da água no âmbito mundial, a gente tem a agricultura responsável por 69%, incluindo também a aquicultura, rebanhos, e a indústria por 18 não, 19% do uso. Se a gente pensa que a agricultura, ela consome quase 70% da água mundial, mas ela responde por cerca de apenas 4% do produto interno bruto mundial, né, com uma contribuição média por país de 10%, a gente pode perceber que esses números sugerem que o valor agregado do uso da água na agricultura é muito baixo, né? Então, são pontos que a gente tem que sempre pensar, né? A água é um recurso necessário para a vida, para a saúde, ela é grandemente consumida, né, por esse setor que certamente, né, produz alimentos, ele é fundamental, ele é necessário, mas ao mesmo tempo o uso dessa água não está refletido, né? O valor agregado que a água traz a esse setor não está refletido economicamente, né? A FAO estima que num cenário sem alterações, o mundo vai precisar de 60% a mais de alimentos em 2050, e a produção irrigada de alimentos vai aumentar mais de 50%, né, até 2050. Então, a gente vai precisar de mais água, né, para produzir mais alimentos, né? Se a gente também entende que nesse cenário a qualidade da água ela tem diminuído, né, como resultado da poluição de quase todos os rios da África, da Ásia, da nossa região, da América Latina, a gente também percebe que esse cenário realmente é muito desafiador, né? Se a gente trabalha com o tema do esgoto, né, e pensa que 80% de todas as águas residuais industriais e municipais são lançadas no meio ambiente sem nenhum tratamento prévio, né, realmente isso nos coloca diante de uma situação que, de fato, requer uma mudança de comportamento, né? Atualmente, 829 mil pessoas morrem de diarreia como resultado do consumo de água, saneamento e higiene inadequada das mãos. Essas causas representam 60% de todas as mortes relacionadas à diarreia no mundo, né, incluindo quase 300 mil crianças menores de 5 anos, o que corresponde a mais de 5% de todas as mortes nessa faixa etária, né? Se a gente pensa especificamente no tema de mulheres e meninas, nós temos cerca de 230 milhões de pessoas, né, principalmente mulheres e meninas, que gastam mais de 30 minutos por viagem coletando água de fontes fora de suas casas, né? Isso coloca essas mulheres e meninas numa situação de maior vulnerabilidade, inclusive a ataques, a estupro, né, a crimes. Um estudo, né, que foi coordenado pelo Unicef mostrou que dados de 61 países mostram que mulheres e meninas eram as responsáveis pelo transporte de água em 8 a cada 10 domicílios. E o Unicef calculou o tempo que mulheres e meninas dedicam, né, gastam carregando água todos os dias, equivale a 200 milhões de horas, 8 milhões de dias, 22 mil anos, né? Então, a gente tem aí sim que pensar no tema do gênero, no tema da raça associado ao tema da água, do saneamento, da drenagem, da coleta de resíduos, né, e tudo mais. É, Bom, no âmbito global também, novamente olhando para as mulheres, né, nós temos 11% das mortes maternas, principalmente em países de renda baixa e média, causadas por infecções relacionadas a condições anti-higiênicas durante o trabalho de parto e nascimento, em casa, em instalações hospitalares e a má higiene, né, nas 6 primeiras semanas após o nascimento. Então, esses são alguns dados, né, que mostram realmente a nossa realidade do mundo, né? O tema da água é aquele tema, né, muito clássico do pensar global e agir local, né? Então são dados realmente assustadores. O relatório desse ano, né, como eu falei no início, né, o tema é valorar a água, né, valorizar a água. Esse relatório ele evidencia uma melhor necessidade, né, de trabalhar o tema da gestão hídrica, né, de reconhecer, de mensurar, de expressar o valor da água, bem como incorporar isso na tomada de decisões, né? Sem dúvida, são ações fundamentais para alcançar uma gestão sustentável e equitativa dos recursos hídricos e, finalmente, né, cumprir
implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, que prevê grandes objetivos e metas até 2030, para serem cumpridas até 2030, nós temos um específico, que é o ODS 6, relacionado à água e saneamento, né? E esse relatório desse ano, ele traz uma frase que é muito interessante, que fala assim: quem controla a forma como a água é valorada, controla a forma como ela é usada. Né? Eu achei bacana trazer essa frase e compartilhar aqui com todas e todas que estão participando e nos assistindo. Né? Os valores, né, são um aspecto central do poder e da equidade na governança dos recursos hídricos e de qualquer outro recurso. Né? A incapacidade de dar o devido valor à água em todos os diferentes usos é considerada uma das principais causas ou sintomas, né, do descaso político com a água e a sua má gestão. Né? O que a gente vê com muita frequência é o valor da água ou todo o seu conjunto, né, variado de valores não ter lugar, né, destacado na tomada de decisões. E a forma como a água é valorada, ela varia não apenas entre os grupos de partes interessadas, mas também de forma generalizada dentro desses grupos. Né? E essas visões divergentes sobre o valor da água e sobre as melhores maneiras de calcular ou expressar esse valor, juntamente com o conhecimento limitado que a gente tem dos próprios recursos hídricos, né, formam um cenário desafiador para um rápido aperfeiçoamento da valoração da água. Por exemplo, é inútil pensar e tentar comparar quantitativamente o valor da água para o uso doméstico, o direito humano à água, as crenças tradicionais ou religiosas, o valor de manter as vazões para preservar a biodiversidade. Nada disso deve ser sacrificado em prol da obtenção de metodologias consistentes da valoração. O relatório também traz isso, né? A gente tem que saber separar o direito humano, a necessidade básica da vida e da saúde, com o restante, né, com os outros tipos de uso da água. Né? E o que a gente vê é que na contabilidade econômica tradicional, muitas vezes um bem importante de fundamentar as decisões políticas, né? E aí o valor da água tende a ser determinado da mesma forma como a maioria de outros produtos é avaliada, né? Usando o preço e os custos definidos nas transações econômicas. Mas no caso da água, não existe uma relação clara entre o seu preço e o seu valor. Né? Onde a água é precificada, o que significa que os consumidores pagam pelo seu uso, o preço geralmente reflete o quê? O esforço de recuperar os custos e não o valor do que foi ofertado, do que foi fornecido, né? Do que foi oferecido. E se a gente pensa nesse ano, e o evento, né, vereadora, também busca trazer esse cenário da pandemia e pós-pandemia, né, a gente vê que a Covid-19, né, atingiu com muito mais força as pessoas mais vulneráveis do mundo, né? Muitas delas vivendo em assentamentos informais, nas favelas, nos cortiços, nas grotas, né? E uma das principais medidas preventivas é justamente o quê? Lavar as mãos. Né? E para lavar as mãos, para fazer a higiene das nossas mãos, é importante e é necessário, é fundamental que a gente tenha água e o sabonete. Né? E em todo o mundo, mais de 3 bilhões de pessoas e 2 em cada 5 unidades de saúde não têm acesso adequado a instalações para lavar as mãos. Já trazendo para as conclusões, que eu estou com o tempo aqui, acho que já estourado, né? O ODS 6, ele busca assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todas. E a primeira meta dele é um ODS que tem 6 metas. A primeira diz, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos e todas. Né? E a gente sabe que a gente tem uma série de obstáculos para garantir esse acesso, como a regulamentação deficiente, falta de investimento, falta de incentivo, né? E isso tudo junto, de alguma maneira, reflete o baixo valor que a gente costuma atribuir aos recursos hídricos, principalmente aqui na América Latina, né, e no nosso país, no Brasil. A gente também vê que a maioria dos países, principalmente da nossa região, não alocou fundos suficientes para a aplicação adequada da lei em casos de poluição ou sobreexploração, em particular no contexto crescente de estabilidade temática, né? Não é fácil, né, valorar a água, mas é fato que a gente ainda não encontrou a forma de garantir o acesso à água e saneamento para todas e todos até 2030, né, conforme a agenda das Nações Unidas, né, acordada pelos países membros prevê, e que hoje a água está, né, sob extrema ameaça devido ao crescimento populacional, uso da agricultura, indústria e agravamento da mudança do clima. Bom, por fim, só para finalizar, deixar claro que sem água e saneamento, outros direitos humanos não podem ser alcançados, como a moradia adequada,
educação, saúde e outros ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que certamente dependem do cumprimento do ODS 6 para que eles possam também serem cumpridos. Então, eu finalizo por aqui, agradeço novamente a equipe, a vereadora Tainá de Paula, agradeço a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a todos e todas que nos assistem. Muito obrigada. Muito obrigada, Rainer. Ótima explanação. Podemos passar, então, para Alexandre, técnico pesquisador da Fiocruz. Bom dia a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer, viu, o convite da vereadora Tainá de estar aqui nessa mesa com a deputada Mônica Francisco, doutor José Alexandre Maximino, senhora Rayane, Roberta. Essa minha felicidade é por ser Dia das Águas e porque todos aqui interferem na construção das políticas públicas. Eu acho isso fundamental diante de um cenário que, no meu entendimento, as políticas estão sofrendo um processo erosivo. Então, mais do que nunca, estarmos aqui para falar sobre esse tema é tão emergencial quanto estratégico. Nós precisamos, num contexto de pandemia e pós-pandemia, analisar a água na sua multiescalaridade, sob o ponto de vista de ações emergenciais e ações estratégicas. Eu acho que esse é o primeiro desafio que nos é colocado. Bom, eu sou engenheiro sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, né? Do laboratório, eu coordeno um laboratório de vigilância, Laboratório de Educação Profissional de Vigilância e Saúde, da Escola Politécnica, que é uma das escolas da Fiocruz. E na Fiocruz eu faço parte do GT Água e Saneamento, que reúne especialistas da área do saneamento de várias unidades da Fiocruz do país. Então, isso mostra a centralidade do tema e a sua relação com a saúde pública. Está no nosso código genético, eu costumo falar, desde Oswaldo Cruz, cuja tese de doutorado foi análise microbiológica das águas. Bom, eu vou falar na perspectiva da saúde e do direito humano. E vou tentar itemizar, pelo tempo pequeno, três aspectos: o papel do Estado, plano de contingência e o programa de vigilância da qualidade de água para consumo humano, o Vigiágua. Bom, gostaria de primeiro informar que, nesse momento, está havendo uma carreata contra a privatização da SEDAI, viu? É importante dizer isso, porque eu vou expressar aqui as minhas opiniões pessoais, viu? Eu quero ter a liberdade de expressar, enquanto professor especialista no assunto, o meu posicionamento, que é tecnopolítico. Não se separa essas duas dimensões. E veja, essa manifestação de hoje, ela, no meu entendimento, é contra um processo de sucateamento que a SEDAI sofreu e que desemboca num estuarino de processos de privatização. O que nos deixa muito preocupado com a saúde da população, em especial as mais vulnerabilizadas. No meu entendimento, a água tem que ser considerada como direito e não como mercadoria. Como foi dito sobre a revisão do marco regulatório pela vereadora Tainá, eu digo para você, a revisão desse marco foi muito ruim, viu? E você diz, não só a revisão, mas como o processo em que se deu, de portas fechadas, em plena pandemia, sem participação popular. Eu entendo que é a ponta de um iceberg de um grande problema. Agora, inicialmente, hoje é um dia para nos fortalecermos, mas não temos motivos para comemorar. As nossas águas estão sendo cada vez mais contaminadas, poluídas, assoreadas, privatizadas, exportadas,
e cada vez mais turbulentas, a exemplo do sofrimento que o estado do Rio de Janeiro sofre com as inundações. Me parece que só pega os governos de surpresa, porque todos sabem que nas inundações é prejuízo de vida e dos seus bens e das suas condições de vida. O Rio de Janeiro sofre uma crise hídrica e isso é evidenciado pelo aumento da recorrência da crise e da sua magnitude, dos seus impactos para o estado do Rio de Janeiro. O plano, nós temos recentemente, em 2019, foi lançado pela ANA, Agência Nacional da Água, um Plano Nacional de Segurança Hídrica. Senhores, o plano sinaliza que o grau de segurança hídrica do Rio de Janeiro é mínimo. Então, os estudos oficiais mostrando o que a população já sabe e o que os especialistas da área já sabem sobre o tema. Eu queria falar rapidamente sobre o caminho das águas, para vocês entenderem a complexidade do problema. A SEDAI não produz água. Quem produz água é a natureza, ok? Quem produz água são os rios, são os mananciais. São as florestas, são as matas ciliares. Nesse momento, quem é o órgão responsável pelo controle dos mananciais? É o INEA. O INEA tem que ter condições de trabalho, possui técnicos capacitados, mas precisa ter uma orientação por parte do governo do estado, que é inadmissível o nível de poluição que os nossos mananciais sofrem. Aí está a causa da geosmina, a causa de sucessivos problemas ambientais. Ou aprendemos isso no século XXI, ou as cidades ficarão completamente insustentáveis. É só vocês fazerem uma visita ao Guandu. E não foi por falta de aviso. Nós avisamos dos riscos de haver eutrofização no manancial, que pode gerar uma mudança qualitativa, que a estação de tratamento do Guandu, por mais que seja um patrimônio, a maior estação da América, do mundo em fornecimento de água contínua, sofre problemas operacionais. Por isso que eu digo do sucateamento. Sofre problemas operacionais até hoje. E ela poderia voltar a ser a melhor estação do país, porque nós temos um corpo técnico da SEDAI fundamental. Mas, para isso, precisa haver prioridade por parte do governo do estado. Eu pergunto para vocês qual foi o último governador do estado que priorizou o saneamento. Se vocês não lembrarem, isso para mim já é sintomático, viu? Agora, eu quero dizer que, diante da pandemia, que precisa ações emergenciais e estratégicas, é fundamental um plano de contingência e emergência efetivo. E nós estamos, desde o ano passado, e o Ministério Público, doutor José Alexandre, acredito que vai falar num esforço enorme da oportunidade da SEDAI fazer o melhor plano de contingência do Brasil. Infelizmente, ainda não temos um plano que realmente seja efetivo, que seja publicado nas internets, que tenha relatórios mensais de progresso. Nós sabemos que a água não é fornecida de forma contínua para toda a população do sistema Guandu e do estado do Rio de Janeiro. Como estamos no termos de pandemia, na perspectiva dos direitos humanos, nós temos que atender todas as esferas da vida. Eu vou repetir, todas as esferas da vida. Quem tem hidrômetro, quem não tem hidrômetro. Morador de rua, todas as escolas e as unidades básicas de saúde, todas as conurbações, todas as formas de vida. Isso tem que estar explicitado num plano. Não é ação isolada, não resolve. O coronavírus, ele não respeita o hidrômetro. Ele não respeita quem tem água e quem não tem água do lado da casa. Agora, contraditoriamente, essa decisão não é só da SEDAI. Essa decisão de um plano de contingência
deputada Mônica, depende do governador do estado, depende do Rio Metrópole. E veja, olha a contradição. Foi promulgada uma lei 91/2000, eu queria que vocês anotassem, de dezembro de 2020, falando sobre a adoção de planos de emergência para combate à prevenção. Eu quero informar o governador do estado que nós estamos no período mais crítico da pandemia. Mas eu quero dizer que ainda há tempo. E a SEDAI tem condições para isso. As universidades e a Fiocruz se colocam à plena disposição, no sentido de fazermos um plano de intervenção de contingência, de ações físicas e ações de educação e saúde, ações estruturantes. A SEDAI, o objetivo da SEDAI é a saúde pública. E nós precisamos caminhar nesse sentido. Veja, o que acontece com a crise hídrica é porque não estamos cumprindo o padrão de potabilidade de água. Nós temos que dizer como as coisas são. Ou seja, a Roberta vai falar em nome do município. Agora, nós temos, a nível estadual, um laboratório de referência de saúde pública que é o LACEN. E eu lembro que em reunião provocada pelo Ministério Público com todas as vigilâncias que foram convidadas e estiveram presentes do Estado e Municipal lá em fevereiro de 2020, precisamos melhorar a capacidade laboratorial do LACEN. Precisamos melhorar recursos para transporte dos técnicos de vigilância. E eu falo isso porque eu sou de um laboratório que forma técnico de vigilância. Olha a importância desse técnico. Eu pergunto, quantos municípios no estado do Rio de Janeiro cumprem a portaria de potabilidade? E eu quero dizer que essa portaria é um patrimônio do SUS. Ele é uma publicação do Ministério da Saúde, de alta capacidade impositiva no seu cumprimento. Para ontem, eu já queria colocar como sugestão vereadora Tainá, deputada Mônica, eu não posso, nós temos que ser propositivos. Eu não posso deixar de aproveitar aqui e falar. Precisamos da efetividade do plano municipal, do plano de contingência. E o LACEN precisam ser revitalizados da mesma forma que a SEDAI. E o papel do município, do Rio de Janeiro, no meu entendimento, eu acho estratégico, viu? Porque é o município que tem maior recursos, maior capacidade técnica, é o segundo maior município do Rio de Janeiro. Se ele ampliar a sua capacidade, a sua potencialidade e a integração com as outras vigilâncias, ele pode fortalecer o Estado. Olha só o que eu estou dizendo. A ação do município do Rio de Janeiro pode imprimir uma dinâmica que o Estado se coloque a acompanhar e mudar a realidade dos diversos municípios do Rio de Janeiro, porque o nosso Estado não se reduz somente à centralidade do Rio. Todos os municípios da periferia precisam ser considerados quando nós falamos do direito humano à água. Desculpa por ter me estendido, agradeço. Câmbio. Sempre bom te ouvir, professor, imagine. Quero passar aqui agora para José Alexandre Maximino. José Alexandre, ele é coordenador do GAEMA, Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente do Ministério Público do Rio de Janeiro. José, por favor, a palavra é sua. Obrigado, excelentíssima vereadora Tainá de Paula, na pessoa de quem cumprimento todas as senhoras aqui presentes, né, nessa nossa reunião emblemática, e saúdo a todos e todas que nos assistem. Bom, eu vou fazer aqui mais ou menos um discurso complementar ao do professor Alexandre, né, a quem eu agradeço imensamente. Ele, né, na sua fala, tocou em algumas participações do Ministério Público com a Fiocruz, e eu ressalto que essa integração que foi especialmente reforçada e qualificada ao longo da pandemia, deu uma pegada, deu um olhar completamente diferenciado às nossas funções. Uma função que passou, né, pelo menos no âmbito do GAEMA, uma atribuição mais calcada nos direitos humanos, numa visão mais holística, mais integrada e mais focada em dados científicos. Eu acho que é isso que a população, principalmente a nível nacional, né, recente, em tempos em que, às vezes, o negativismo ele põe a eficiência das políticas públicas a perder. Então,
Eu agradeço especialmente aqui também a Fiocruz por tudo que tem feito, desempenhado e representado para o nosso país em âmbito nacional. Bom, eu vou sistematizar a minha fala mais no momento pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico, seguindo um pouco, vereadora Tainá, né, até o título do nosso evento, que não fala tanto no pré-pandêmico, mas para mostrar até a evolução do próprio Ministério Público na interpretação do direito humano à água, né, direito humano e fundamental à água. Então, nós atuamos, como bem ressaltado pelo professor Alexandre, no início do ano passado, em janeiro, né, no episódio que foi conhecido como Crise das Duas Minas, e vimos, como muito bem dito por ele, né, que o problema não é só na distribuição, não é só na precariedade dos assentamentos urbanos. O problema remonta aos nossos mananciais, né, e a própria Rainha colocou, né, nos objetivos do ODS 6, né, nos seus subprincípios ou nas suas metas, existe a preocupação, salvo engano no 6.3, em reduzir a poluição, né, nos mananciais, a poluição difusa, a poluição tópica, porque ficou bem claro, por exemplo, que a falta de saneamento nos municípios, em especial de Queimados, Nova Iguaçu, Seropédica, Japeri, e a gente está falando a nível metropolitano, o que se tem de omissão no saneamento, no tratamento de esgoto nesses municípios, na bacia hidrográfica do Guandu, nos rios Poços, Queimados, Ipiranga e Cabuçu, vai refletir a jusante, ou seja, abaixo, para mais de 8 milhões de pessoas. Então, essa preocupação que a ONU tem, não só com a água tratada, a água que chega à torneira do consumidor, como também da água bruta, da saúde da bacia hidrográfica, ela é fundamental. E, como o professor Alexandre e a própria Reni colocaram, né, isso interfere diretamente, não só no abastecimento, como também na própria vazão ecológica, nos ecossistemas associados, e produz, né, para quem às vezes tem muito a lógica econômica como fator de decisão, também traz prejuízos econômicos, prejuízos sociais, como bem dito, né, pela senhora Reines, eles são interligados, o eixo água, o elemento água, ele interfere não só na dignidade, como também nos demais setores econômicos e sociais. Então, como bem dito por ele, o Rio, né, o estado do Rio enfrenta esse problema crônico, fruto, sim, né, de uma omissão prolongada, né, e de ausência de políticas públicas de Estado que dessem, né, a continuidade necessária e não a descontinuidade conforme a agenda de governo, de governantes que foram passando. E agora o desafio é esse, né, que já vem desde a pré-pandemia, é restaurar a qualidade ambiental dos nossos mananciais, com a evolução do saneamento, com um plano de segurança da água tão defendido pela Fiocruz, e toda oportunidade que eu tenho de falar em público eu reforço, né, a necessidade de um plano da segurança da água, seja, né, pela revisão da portaria do Ministério da Saúde, né, a 5/2017, que ainda que tenha algum caráter de facultatividade no texto frio da norma, em âmbito metropolitano, a gente considera fundamental. Então, o que a gente percebeu é que esses problemas crônicos, né, na pandemia, eles se acentuaram, vereadora Tainá, acentuaram de forma bastante crônica e de forma bastante grave, no sentido de demonstrar, né, que aquilo que se dizia no período pré-pandêmico, de que, olha, a universalidade do saneamento, ela pressupõe metas progressivas de atingimento. A pandemia, pelo menos assim, o olhar que eu tenho, ela veio dizer o seguinte, olha, até lá, seja até 2030, conforme a agenda do ODS, ou conforme a 11445, né, que foi alterada, a lei nacional, que prevê até 2033, até lá o que nós fazemos com a população descoberta? A gente pode partir da premissa, né, de que a progressividade ela deixa alguém de fora até a sua vez chegar nessa fila, e a pandemia e a Fiocruz, né, nos mostrou, e toda a academia, todos os debates, a própria deputada Mônica Francisco fez inúmeros também, que não, né, que nesse momento de crise de saúde pública, em que a água é um elemento de autodefesa, todos e todas devem ter o acesso à água garantido. Se é fato que a rede fixa, a rede estruturada, ela não chega a 100% dos domicílios, né, porque temos um enorme contingente de população em áreas irregulares, isso não significa que elas devam ser excluídas do direito humano à água. E é essa visão da pandemia que também vai nos levar, seja no período pós-pandêmico, a continuar defendendo que a progressividade da água não significa e não implica que alguém vai ficar esperando sem água, né, até que esse dia finalmente chegue. Então, eu acho que isso nos levou também a trabalhar com ideias de que não são só soluções fixas de rede de distribuição,
mas também de soluções móveis, caminhões-pipas, pias coletivas, reservatórios coletivos, e isso, inclusive, foi obtido numa decisão judicial, e eu vou ler só um trechinho dela, que eu acho importante, que o Tribunal de Justiça enfatizou que é inegável que a garantia de fornecimento de água potável de qualidade à população, com provisões de condições de saneamento adequado, são fatores essenciais para a segurança e proteção da saúde. As ouvidorias do MP e da Defensoria relatam reclamações a respeito da suspensão do fornecimento de serviço essencial. Por outro lado, a situação emergencial decorrente das crises de saúde e econômica que vivenciamos expõe de maneira ainda mais gravosa as comunidades carentes que não possuem o acesso regular à água, o que justifica uma atuação de urgência para, na medida do possível, amenizar o sofrimento vivenciado pela população fluminense. E aí encerra: a omissão do poder público não pode ser respaldada na tese da, aspas, discricionariedade do gestor público, ou mesmo servir como fundamento para legitimar o desrespeito aos direitos fundamentais. Então, o que o tribunal disse nesse precedente, inclusive, e aí eu falo isso inclusive não desmerecendo essa categoria, mas a categoria dos hipervulneráveis. O professor Alexandre teve a oportunidade de despachar com o desembargador e sensibilizá-lo, né, assim como nós, que existe também uma população de rua, que está até abaixo da população vulnerável das comunidades e que é esquecida no momento pré-pandêmico e muito mais no momento de pandemia. Nos entristeceu, né, não vou dizer nos revoltou, porque acho que é uma palavra muito forte para se dizer no Dia Mundial da Água, mas a sustentação de advogados, por exemplo, que disseram no dia do julgamento que quem está na rua, excelência, já não tem nada mesmo, então o que a água vai fazer de diferença na vida dessa pessoa que já não tem nada mesmo? Então é esse olhar, é esse tipo de fala que a gente não quer que se repita. Infelizmente, essa decisão depois ela foi reformada para tratar um diferencial de que, onde tem rede, seja em área formal ou informal, a SEDAI, o Rio Metrópole e o município, são 3 réus na ação, e o Estado do Rio de Janeiro, eles são obrigados a restabelecer o serviço em 48 horas nas áreas onde tem rede, sejam elas formais ou informais, e quanto às áreas sem rede, né, e isso é prioritário nos assentamentos, né, nas áreas informais, a gente tem as áreas informais urbanizadas, em processo de urbanização e não urbanizadas. Calculamos, vereadora Tainá, são 400 mil pessoas, né, inclusive com dados da própria rede da SEDAI, que a gente foi forçando e cruzou com o código SABREM e georreferenciou para criar a mancha do desabastecimento. Então, 400 mil pessoas ficaram de fora dessa decisão, para se dizer que, olha, onde não se tem rede, a companhia, o Estado, o Rio Metrópole e o município envidará os seus melhores esforços. Só que isso não é nem um pouco objetivo, isso é pouco palatável, isso é pouco concretizável. Então a gente recorreu para a STJ para garantir que todos e todas, áreas formais ou informais, com rede ou sem rede, tenham direito à água. E a gente espera que no momento pós-pandêmico, essa valoração ou essa valorização da água enquanto direito humano e fundamental, não é porque não está prevista no artigo 6º da Constituição que ela não é um direito fundamental, porque a jurisprudência diz que ela está intrinsecamente relacionada ao direito à saúde, ela está intrinsecamente relacionada ao direito ao meio ambiente equilibrado, que pressupõe a dignidade da pessoa humana, a segurança alimentar, e quando se fala em segurança no artigo 6º, não está se falando em segurança policial, se fala em segurança em todos os seus aspectos. A segurança humana pressupõe a segurança hídrica como um dos seus elementos. Então, agradeço, relembro também, até em homenagem aqui ao Parlamento Municipal, que a gente tem a Lei 7.760, de 28 de julho de 2020, que diz que são objetivos do Programa Emergencial de Combate ao Coronavírus nas favelas e comunidades. Inciso 8º, garantir condições de acesso a saneamento e água. E fecho aqui até em deferência e em respeito à vereadora Mônica Francisco, né, que também tem feito excelentes iniciativas legislativas, que o artigo 238 da Constituição do Estado ele fala o seguinte: a prestação dos serviços públicos a comunidades de baixa renda independerá do reconhecimento de logradouros e da regularização urbanística ou registrária das áreas em que se situem e de suas edificações ou construções. Então, é esse artigo 238 que tem um potencial enorme, que a gente está chamando a atenção para o judiciário, e não significa que a gente está induzindo e estimulando as ocupações irregulares. O que a gente está dizendo é, em momentos de pandemia, todos têm que ter o direito
assegurado a água em termos quali e quantitativos, porque a qualidade é indissociável para fins, né, de potabilidade e de saúde humana, e também no período pós-pandêmico, que aí no período pós-pandêmico a gente sim vai enveredar por instrumentos como a regularização fundiária e urbanística, conciliando, né, a preservação ambiental com o direito humano à água. Então, são essas as minhas contribuições, agradeço imensamente, vereadora Tainá, e me coloco aqui à disposição para os debates. Muito obrigado. Nós que agradecemos, José, obrigada demais pelos seus pontos. Vamos retomar nas perguntas algumas questões. Queria chamar, então, Roberta de Oliveira Rezende. Roberta é coordenadora do Laboratório de Saúde Pública do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, aqui, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e todas. Agradeço imensamente o convite, vereadora Tainá, por poder compor aqui esse debate junto com vocês. Muito obrigada a colegas aqui que estão participando desse debate também. É com muito prazer que eu hoje aqui venho integrar esse momento, esse debate. Só para localizar, eu gostaria de falar um pouquinho do Laboratório Municipal de Saúde Pública, que é como a vereadora falou, é o laboratório da Vigilância Sanitária do município do Rio, né? Nós trabalhamos aqui com monitoramento sanitário dos produtos que são comercializados no município do Rio e também temos a atribuição de monitorar a qualidade da água para consumo humano em todo o município do Rio de Janeiro. Então, nós atuamos nesse monitoramento, justamente como o professor Alexandre também falou, nós atuamos frente ali ao Vigiágua, né? Então, a atuação do laboratório, a ideia do laboratório é justamente promover a qualidade de vida da população carioca, né, que através das nossas análises laboratoriais. Então, o laboratório ele hoje integra a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, né, e justamente tem um papel fundamental como uma ferramenta norteadora das ações da vigilância municipal, uma vez que a gente fornece esses indicadores para as áreas tanto de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, através das nossas análises laboratoriais, né? Hoje são executadas diversas ações, tanto na parte de alimentos, como justamente no controle da água. Nós atuamos no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água e para Consumo Humano, que foi o Vigiágua, justamente, que é um programa do Ministério da Saúde, e a ideia dele é avaliar a qualidade da água de consumo, né, e garantir à população uma água de qualidade, dentro dos padrões de potabilidade, que são estabelecidos, como foi ressaltado pela nossa legislação vigente, que está a portaria número 5, né, portaria de consolidação número 5. Também nós temos a ideia que o Vigiágua, ele serve para avaliar e prevenir possíveis riscos que o sistema de abastecimento de água pode representar à população, como foi bem falado aqui anteriormente por esses colegas. Então, é muito importante a vigilância da qualidade da água. E a gente tem que abranger todo esse monitoramento da qualidade da água potável que é distribuída aqui pela rede de abastecimento no município do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, nós sempre atuamos obedecendo às diretrizes para a vigilância da qualidade da água, que são estabelecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, né? Então a gente segue essas diretrizes e dentro dessas diretrizes estão estabelecidos que o município ele tem que avaliar diversos parâmetros. Dentre eles, aqui no Rio, nós fazemos todos e mais alguns, né? Complementamos com mais alguns exames. Nós analisamos a cor aparente, o pH, o cloro residual livre, o flúor, a turbidez, que são os requisitos físico-químicos, e também analisamos microbiologicamente essa água, através da presença de coliformes totais, E. coli, né, Escherichia coli, e também as bactérias heterotróficas. Atualmente, nós atuamos sempre de forma preventiva e rotineira. Diariamente, nós saímos para coletar água em diversos pontos. Mensalmente, a gente consegue avaliar mais de 300 pontos da rede de monitoramento. Temos outros programas, o programa também, por exemplo, de creches, escolas e unidades de saúde, onde avaliamos a qualidade não só da água que chega pela rede de abastecimento, como avaliamos
a qualidade da água que está sendo distribuída, né? Então, que é recebida e que fica dentro dos estabelecimentos, ou seja, dentro dos reservatórios, dentro das creches, unidades de saúde e escolas aqui do município. Então, isso é importante, que nós tentamos pegar toda a área de abrangência da rede de abastecimento, então, para avaliar e monitorar, na verdade é monitorar, né, essa água que é distribuída aí pela rede de abastecimento. Isso tudo é feito através de uma lógica que a gente geolocaliza todos os pontos dessa rede de abastecimento e atuamos buscando contemplar os pontos que representam maiores riscos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, por isso, todos os pontos são geolocalizados e, mensalmente, a gente avalia pelo menos 300 pontos dessa rede de distribuição. Tá? Além disso, a gente também atua de uma forma de um caráter investigativo, onde a gente atua em emergências e surtos que possam estar relacionados a doenças de transmissão hídrica, né? Então, a gente atua em conjunto com outras vigilâncias, como a vigilância epidemiológica, visando justamente a identificação de possíveis patógenos de transmissão hídrica ou alguma substância química. Então, a gente tenta englobar também essa forma através desse caráter investigativo. Também essa faceta nos possibilita a adoção de possíveis medidas de controle e mitigação desses riscos à população. Sempre lembrando, né, que eu acho muito importante esse momento aqui a gente salientar que nós avaliamos a água, a gente monitora, né, a água que é distribuída, mas o controle da qualidade da água ela tem que ser feita pelo responsável pelo sistema de abastecimento, no caso a concessionária. Isso aí é previsto pela legislação, né, está discriminado na portaria. Então, quem tem que fazer esse controle tanto na entrada do tratamento e na água que é distribuída, no sistema de distribuição, é justamente a concessionária. Tá? Então, basicamente, aqui a atuação do município frente à avaliação dessa qualidade, o monitoramento da qualidade da água que é distribuída aqui, o objetivo desse trabalho que a gente faz, né, no Vigia Água é justamente avaliar a qualidade da água consumida pela população. Quando a gente consegue aferir tudo o que é realizado durante o monitoramento, aferir a qualidade da água que é distribuída no sistema de abastecimento. A gente consegue também avaliar a eficiência do sistema de tratamento, porque a gente falou lá que um dos pontos que a gente avalia é a presença de coliforme total. Então, isso nos dá indicativos que a água, que possa faltar, né, na verdade, a integridade do sistema de abastecimento. Vamos supor, quando a gente tem diversos pontos aqui com parâmetros alterados, com a presença de coliforme total na água, isso pode ser um indicativo justamente da falta de integridade do sistema. Então, essa avaliação do Vigia Água ela é fundamental para a gente conseguir monitorar essa água distribuída hoje no município do Rio de Janeiro. E também a gente consegue identificar aqui como tema do debate que vocês estão lindamente trazendo aqui para a gente hoje, a gente consegue identificar também grupos populacionais que estão expostos e sujeitos a situações de risco, justamente através desse monitoramento, quando a gente verifica que a qualidade da água ela não está adequada nesses pontos. Então, por isso, eu gostaria muito de agradecer por poder compor esse debate aqui e me coloco também à disposição depois para possíveis esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada a você, Roberta, pela tua fala. Quero chamar aqui, convocar a deputada estadual Mônica Francisco. Mônica, além de deputada, ela integra a Frente em Defesa da Água da Alerj, é presidenta da Frente Parlamentar contra as Privatizações e em Defesa das Economias no Estado do Rio de Janeiro. E é integrante também do coletivo Água é Vida, Não é Mercadoria. Deputada, por favor, seus 10 minutos.
Bom dia, vereadora Tainá de Paula. Muito obrigada pelo convite. É importante que a gente tenha ações conjuntas e esforços conjuntos em relação a esse tema tão importante, né? Eu, como mulher negra e favelada, sei muito bem o que é uma vida permeada pela falta da água, né? Os impactos que a Raine Ferretti traz em relação às mulheres nesses espaços onde a precarização sistemática da distribuição e do fornecimento da água é uma realidade que impacta diretamente na vida das mulheres e meninas. Isso é real. Eu, desde criança, ganhei uma latinha, eu sou um pouquinho antiga, viu? Uma latinha de óleo, antigamente, né? Tinha uma lata de óleo, mais ou menos do tamanho desse inseticida aqui, sim, ó, né? Para carregar água junto com a minha mãe. Então, essa é uma realidade que permeia as favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro e do nosso Brasil. Mas como a gente está no Rio de Janeiro, a gente vai recortar aqui para o nosso estado, né, essa dinâmica na região metropolitana, hiperpopulada, mais de 12 milhões de habitantes. A vereadora Tainá, como arquiteta e urbanista, sabe bem o impacto disso, né, o impacto na demografia do Grande Rio, né, dessa divisão social da água e da divisão sexual da água. A Raine marca isso muito bem. Isso é um impacto muito grande. Isso é um processo que acompanha a vida das mulheres pretas e pardas vivendo em condições extremamente precárias e precarizadas, né? São vulnerabilizadas sistematicamente por políticas públicas que são incipientes e ineficazes. Enquanto eu tinha aqui mais ou menos alguma coisa preparada, mas as falas também vão nos incitando a agregar alguns elementos, e a gente pode começar pelos processos de urbanização e reurbanização, né, da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né, e o quanto o impacto disso na ausência hoje de pontos de distribuição de água coletiva, né, as bicas que existiam antigamente em muitas áreas, né, que nós conhecemos como favelas e loteamentos, aqui na capital, na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, já não existem mais. Né? O processo de urbanização e reurbanização de favelas e loteamentos acabou com muitos mananciais, acabou com muitas torneiras coletivas, com muitas possibilidades de que, na ausência, né, do fornecimento adequado, né, muito bem lembrado pelo doutor José Alexandre, em relação ao artigo, né, artigo 238, isso não é uma realidade. Né? A urbanização e a reurbanização de diversas dessas localidades, Alexandre conhece bem o complexo de Manguinhos, impossibilitou que houvesse, em alguma medida, a possibilidade de socorro em momentos como nós vivemos, desde o final de 2019, com a crise da geosmina, até as secas constantes localizadas em território urbano. Então, a necessidade de caixas d'água, de torneiras coletivas, para além do que o doutor José Maximino traz aqui, né, como os carros-pipas, essa distribuição móvel em momentos de maior tensão, que foi agravada e radicalizada agora na pandemia da Covid-19, a gente está vendo uma série de questões se agravando e se radicalizando nesse momento. E é neste momento que o poder público, intensificando o seu processo de necropolítica ou de uma economia política da pobreza, que prioriza a precarização ainda maior desses espaços já muito vulneráveis, muito vulnerabilizados, intensifica ainda mais esse processo, ameaçando o estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, o que a gente chama de Grande Rio, a região metropolitana, com a privatização da SEDAI. A SEDAI é uma empresa superavitária. O lucro da SEDAI, em 2019, foi de mais de R$1 bilhão. A única orientação para a privatização da SEDAI não é a melhoria dos serviços, não é a melhoria da distribuição e do fornecimento de água.
não é a reorientação da política para universalizar o saneamento. A privatização da SEDAI é para ampliar o número de acionistas, é servir ao rentismo. Então, para nós, né, e a Raine Ferretti falou muito bem, quem valora a água também, né, é aquela velha história. Quem contrata a banda vai dizer que música quer que toque. E a gente sabe exatamente qual é a música que hoje o governo do Estado quer que toque. É uma relação aliada ao mais agressivo, ao mais bárbaro processo do capital, que produz uma falsa dicotomia entre economia e vida, também no que se refere ao direito humano à água. Nós precisamos, essa pauta, vereadora Tainá, não pode ser de 3, 4 pessoas gritando solitárias. Nós precisamos estimular que as casas legislativas se comprometam a garantir que a oferta de água no estado do Rio de Janeiro, para os municípios que a SEDAI atende, seja, de fato, uma oferta adequada, sobretudo nesse período grave de pandemia e pós-pandemia. Porque a gente está falando da pandemia, a pandemia, ela espreme o tumor, explode na cara da gente uma política de mais de 30 anos, vou colocar 30 anos, de ineficiência do Estado, veja, entendo o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer, ineficiência do Estado na garantia da qualidade de vida dos mais pobres. Aí o Estado é ineficiente, mas é ineficiente deliberadamente. É uma forma de produzir política que deixa morrer, seja pelas doenças de veiculação hídrica que vão impactar diretamente nas pessoas mais pobres, na classe trabalhadora, em quem vai ficar impossibilitado, em quem já não tem muita qualidade de vida. Então, de fato, quem valora vai dizer de que forma, né, esse saneamento e essa distribuição e fornecimento de água vai se dar, como os mananciais vão ser manejados, como essa política vai ser implementada e a quem ela, de fato, vai beneficiar. Ou seja, quando a gente, na frente em defesa da economia do Estado e contra as privatizações, assume essa batalha, né, e junto com as universidades, com os institutos de pesquisa, com outros parlamentares, né, agora, que bom que chega a vereadora Tainá, né, com a sua expertise, né, de arquiteto e urbanista, compreendendo o que é a cidade do Rio de Janeiro, no que se refere ao saneamento, à drenagem de águas pluviais. A gente tem todo o impacto das enchentes, a gente já vinha conversando isso. Alexandre é um grande aliado nesse processo, um grande orientador para nós, né? No final do ano, a gente estava até há tantas horas discutindo requerimentos de informação para pressionar o poder público, mas não dá só para a gente fazer requerimento de informação. É importante que as instituições do Estado, o Ministério Público, a própria Defensoria, ela, né, como aliados importantes que a gente tem, como ações importantes que a gente vem implementando, que a gente continue pressionando o governo do Estado. É impossível que nós continuemos vivendo esse drama atroz, no momento em que as pessoas precisam do mínimo: tomar banho e lavar a mão, manter a higiene da sua casa, dos seus vasos sanitários. Então, é algo muito básico, né? A gente voltamos a viver não como há 10, mas como há 50 anos atrás. Porque a gente está falando das mesmas coisas, a gente avançou em indicadores, em parâmetros internacionais. A gente tem a ONU Habitat aqui,
né? Antes a gente discutia com a Anabitat mais a questão da urbanização, da reurbanização, a questão urbana. E a gente pensava, né, que programas que eram implementados naquele momento ali, né, em meados da década de 90, organizariam esse processo, e hoje a gente não estaria aqui discutindo que a gente precisa evocar um artigo para garantir que a distribuição e o fornecimento de água potável venha ser de fato cumprido. Em 2021, a gente tem parâmetros da década de 80, estabelecidos pela Constituição Federal. A gente tem parâmetros da década de 80 da Organização Nacional, da ONU, a Organização das Nações Unidas, de organismos internacionais, de diversas conferências. Ou seja, a gente volta, vereadora Tainá, e demais convidados e convidadas aqui, a precisar lutar legislativamente, usar a prerrogativa, né, de fiscalização e também fazendo uma interface, né, olhando para mandatas como as nossas, de mulheres negras, de pessoas que estão muito próximas das camadas populares, de fazer essa interface com os coletivos, com as organizações populares, para criar, assim como o coletivo Água é Vida, e não mercadoria. A gente precisa dizer o óbvio, e é momento de dizer o óbvio. Nós não podemos deixar que bens comuns sejam instituídos como mercadoria. É o fim, a gente é o extremo da precarização da vida, e a gente não pode fechar os olhos e não lutar até o fim, né? Fazendo aí uma alusão à fala do professor Alexandre. Não, nós temos que ir até o fim, até as últimas consequências, para evitar uma tragédia. Porque a gente sabe, para além de ser alguém que vivia praticamente a vida inteira sem água, ou com uma oferta de água muito difícil, né? Eu até hoje eu tenho muito problemas com isso. Eu posso dizer que é até um trauma. Tem problemas de ver pessoas desperdiçando água, porque eu vivi muito sem água. E para além de ser alguém que conviveu com essa realidade, a gente trabalhou como supervisora do trabalho técnico social do programa Água para Todos. Programa entre 2010 e 2013. Um programa importante que a SEDAI implementou, que valorizava a formação. O Alexandre falou aqui, a SEDAI tem uma universidade, a Universidade da SEDAI, ela é importante. Ele falou dos laboratórios. Então, é preciso que esse plano de contingência seja um plano não só de contingência, mas que seja um plano efetivo, de garantir que os laboratórios que têm toda a condição, têm pessoal técnico altamente qualificado. Tem um laboratório na Tijuca, né? A Tainá conhece bem, um dos laboratórios da SEDAI, ali próximo à Praça Xavier de Brito. Então, a gente tem uma empresa que tem toda a possibilidade de garantir a universalidade do acesso à água. É preciso denunciar, de fato, essa modelagem sem transparência, sem, de fato, dizer qual a viabilidade econômica desse processo, já que a gente tem uma empresa superavitária, e qual é o impacto social, porque a gente está falando não só de empregos, né? Mas a gente está falando de geração de trabalho e renda, a gente está falando de um impacto de que a ação da SEDAI ela impacta diretamente nos territórios nos quais a empresa está inserida, faz o manejo, faz o tratamento dos recursos, das redes de distribuição. Então, é preciso que a gente tenha transparência, não tem? É preciso pressionar o BNDES, precisa articular com as bancadas federais nesse sentido. Então, é preciso uma ação conjunta, é preciso juntar todo mundo, Tainá. É preciso que a gente seja agressiva e agressivos nesse processo, é preciso juntar todo mundo.
preciso garantir que a gente tenha transparência, inclusive aqui na capital, no município do Rio de Janeiro, que as prefeituras digam para a gente qual é o plano. Qual é o plano agora, por exemplo, para o período, né, de chuvas e, né, a gente tem toda uma mudança climática que vai impactar, por exemplo, nas enchentes e alagamentos. Então, qual é o plano, por exemplo, das cidades? Quais são as secretarias? Porque muda toda hora. Você não sabe, a Secretaria de Obras agora enfia não sei aonde. Você não tem, mas você não sabe. Antigamente você sabia exatamente para onde você mandava um requerimento, para onde você direcionava uma questão. Então, é preciso ter transparência, né? Para qual secretaria, né? É urbanismo, é habitação, é planejamento, é obras, é o quê? É GeoRio, é o quê? É defesa civil? A gente precisa saber. A gente precisa de um Estado e de uma ação governamental que responda de fato. Eu não sei se eu passei do meu tempo, eu já estou vendo todo mundo aí no mosaico, mas a gente vem criando ações para dar visibilidade, dizer por que a SEDAI ela não pode ser privatizada e falar a linguagem do povo. Porque o que o povo quer é água. Ele não quer saber de onde a água vem. Ele quer água. Só quer água para sair de casa, deixar a sua louça lavada, a sua roupa de molho na máquina, a máquina batendo, para quando voltar a estender sua roupa, voltar lá da casa da patroa ou do mercado, onde seja o seu trabalho, poder tomar banho, poder acordar de manhã. Eu não sei quantas pessoas aqui nos ouvindo sabem o que é você acordar de manhã e não ter água para lavar o rosto. Você pegar um resto de água da geladeira e lavar o rosto com água gelada que você deveria beber. Sabe? Você ter que controlar os seus instintos fisiológicos para ir usar o banheiro do trabalho. O impacto disso na saúde de uma pessoa? Então, a gente está falando de uma precarização extrema da existência aqui no estado do Rio de Janeiro, de mais de 12 milhões de pessoas vivendo já em condições extremamente precárias. Se a gente for falar da capital da cidade do Rio de Janeiro, mais de 2 milhões de pessoas que estão impactadas diretamente por esse processo. Então, é preciso uma ação muito agressiva, muito assertiva, muito coletiva nesse processo. Então, por isso, eu agradeço imensamente, Tainá, pelo seu convite, coloco a mandata à disposição, nossa equipe vem se debruçando sobre o tema assim, de maneira muito comprometida, porque todo mundo sofre também na pele, literalmente na pele, o impacto disso que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, tanto a vereadora Tainá, quanto todos e todas aqui têm a nossa mandata à disposição, eu mesma, como aliados e aliadas e aliados nessa luta, que é uma luta dura, mas que a gente vai enfrentar e a gente já está enfrentando. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada, sem dúvida alguma, seu trabalho, não só nesse ano, mas ao longo dos últimos anos de seu mandato, serviram e muito de referência para os nossos trabalhos, para os nossos caminhos iniciais aqui na Câmara. Queria combinar um ciclo de reconversa, mas agora respondendo algumas perguntas que foram previamente encaminhadas, e aí, quem tiver também questões no chat, se a gente tiver um tempinho, a gente vai inserindo as questões para os nossos queridíssimos e queridíssimas aqui. A primeira questão seria para o Alexandre, que começou o nosso papo. Alexandre está por aí. Muito falando, Alexandre, do papel da Fiocruz nesse contexto de suporte, de construção de tecnologia e de metodologia para não só o enfrentamento da qualidade da água e da discussão que Fiocruz fez muito bem, faz muito bem, que é a importância da água para a população mais vulnerável, não só aqui no Rio, mas no Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre o debate recente da Fiocruz nesse sentido. Vamos combinar de 3 a 5 minutos a resposta e a gente vai perguntando para os outros participantes aqui da mesa. É para responder agora? Isso, vamos fazer assim, bate e volta. Tá, veja. Temos que atuar na prevenção e de forma propositiva.
a Roberta falou isso, que é, por exemplo, o conceito da vigilância. A vigilância em saúde. Eu chamo a atenção porque as pessoas não sabem. A política nacional de vigilância em saúde, nós temos uma política nacional, viu? Ela foi aprovada em 2018. Nós temos um conjunto de políticas públicas, inclusive a Constituição Federal, que precisamos cumpri-la. Então, veja, eu penso que o esforço da Fundação Oswaldo Cruz tem que ser, junto com as outras instituições acadêmicas de pesquisa, no sentido de fortalecer o que eu falei, a capacidade laboratorial, o fortalecimento do Vigiágua. Veja, nós somos Sistema Único de Saúde. A vigilância na escala municipal, na escala estadual, na escala federal, também é Sistema Único de Saúde. Por isso é que eu achei extremamente oportuno, lá em 2020, quando houve o caso da Geosmina, nós imediatamente pensarmos em formar um grupo de segurança da água, não é isso, doutor José Alexandre? Foi ele que propôs. Eu propus um grupo de crise da água, porque eu já estava vendo a crise. Aí, doutor José Alexandre, vamos colocar um nome, eu sugiro um outro nome, um GT de segurança da água, que eu achei extremamente oportuno. E aí, eu, dialogando com a Roberta e para todos que estão nos ouvindo, a vigilância em saúde tem que ser mais afirmativa, viu? O Vigiágua tem que ser mais afirmativo. Eu falo isso não no sentido da crítica de quem está de fora, mas no sentido da autocrítica de quem está de dentro. Nós precisamos exigir o cumprimento da portabilidade, do padrão de potabilidade de água. O LACEN, a nível estadual, o laboratório, precisa ser fortalecido. O município do Rio de Janeiro tem um papel estratégico e a Fiocruz se coloca sempre à disposição para isso, em todos os aspectos. Agora, a vigilância não pode, e aí é importante colocar isso, ano passado e esse ano, o morador denunciar que a água está com gosto de terra, sai na imprensa. A vigilância em saúde tem que informar isso antes de acontecer. Quem tem que informar que a qualidade de água mudou não é o morador, porque ali já chegou na ponta. E já se sabe que a água está tendo alteração lá no tratamento. Isso é vigilância. O que é vigilância? É o controle do controle. Se a concessionária é a SEDAI, é Água de Niterói, seja lá quem for, a vigilância, o Vigiágua tem que ser conhecido pela população. Ninguém conhece. Fala Vigiágua, o que é Vigiágua? Isso, para mim, já é uma autocrítica. No dia que a vigilância realmente cumprir o seu papel, todo mundo vai falar: quero cobrar da SEDAI, mas também quero cobrar do INEA e do Vigiágua. Aí sim a política vai ser efetivada. Câmbio. Maravilha, Alexandre, obrigada. Para a deputada Mônica Francisco, aí já falando aqui a todo mundo que está acompanhando pelos nossos canais, que a deputada vai responder a pergunta e vai precisar se adiantar para um compromisso que ela tem depois da mesa. Deputada Mônica, tanto na LERJ quanto dentro do seu mandato, vocês vêm se dedicando muito à discussão da garantia da água enquanto não só um bem dos municípios, mas um bem que tem que ser gerido e pensado do ponto de vista estadual. Queria que você falasse um pouco sobre isso, qual é a dimensão do Estado, da metrópole e dos municípios. Quais são essas escalas? Já peço desculpa porque eu vou ter que sair para um outro compromisso, como a Tainá falou, queria ficar até o final, mas a gente está acompanhando. Acho que é fundamental, Tainá, que a gente acione as câmaras, né? Seja a Câmara Metropolitana, porque a gente precisa fazer, eu retorno à minha fala anterior em relação à ação conjunta. A gente sabe das prerrogativas, né, do Estado, do município e do agente federal, mas nesse momento é preciso que a gente una esforços, a gente está num momento de exceção.
é um momento de exceção. Assim. É impossível que a gente não tenha esforços conjuntos, coletivos. Está num momento delicado. A gente sabe que o Pacto Federativo está completamente estremecido nesse momento crucial que a gente precisaria, né, de fato, ter esforços a despeito das atribuições. Né? A gente tem um Pacto Federativo, ou seja, a relação entre o ente federal, os estados e municípios não anda muito bem, né? Essa relação está muito complicada, mas a gente precisa, em alguma medida, tentar garantir um diálogo com a Câmara Metropolitana, com, eu vou chamar de consórcio, mas não é consórcio, né? Com essa união de prefeitos aqui no estado do Rio de Janeiro, sobretudo dos municípios, né, que são atendidos pela SEDAI. Isso é urgente, assim, eu coloco como uma proposta, inclusive, de encaminhamento, que a gente possa acionar a Câmara Metropolitana. A Alexandre falou muito bem, né? Esse processo de vigilância é fundamental. Eu cheguei a começar a responder aqui no nosso chat privado. É fundamental que a gente pressione, né? A gente pressione, de fato, um plano que seja apresentado, se é que existe, né? Se é que existe um plano de contingência, de ação, que já esteja, de fato, preparado nos 64 municípios, na própria gestão do Estado, né? O que o Estado, na sua Secretaria de Planejamento, por exemplo, está pensando juntamente com a SEDAI? Qual é o plano? A gente precisa cobrar, Tainá. É preciso que haja essa dinâmica. Né? É possível que a gente faça isso, é muito possível. Acho que a gente pode tentar articular, chamar a Câmara Metropolitana, articulação entre os prefeitos, né, principalmente desses municípios atendidos pela SEDAI, a própria gestão do BNDES, é importante que a gente chame também, né, os responsáveis pela modelagem da SEDAI. A gente precisa estar pressionando, pressionar e colocar na mesa. Não dá, e eu concordo muito com o Alexandre, é preciso que a gente tenha transparência. Quem faz a vigilância? De que forma essa vigilância está sendo feita? Qual é, por exemplo, por conta do Estado, lá o INEA, quais são as ações que o INEA está implementando ou pretende implementar, por exemplo, para que a gente não tenha mais problema, né? Como a geosmina, como a água com gosto de barro ou com gosto de fezes, como muitos relatos nós tivemos de muitas áreas no Rio de Janeiro, aqui no Estado também. Então, é preciso uma ação conjunta. Eu já respondo deixando uma proposta de encaminhamento. Que seja oficiado mesmo, assim, não dá para convidar. Gostaríamos de convidar. Não, é oficiar mesmo, para que seja apresentado às casas ou conjuntamente o plano. E para a sociedade civil, o que o Estado, o que o município, o que esses municípios conjuntamente estão discutindo em relação a essa contingência para reduzir danos ou para evitar, de fato, que futuramente a gente tenha uma ação tão agressiva como a gente teve desde o final de 2019 e que explodiu agora na pandemia. Obrigada, deputada. Brilhante sua participação aqui. E obrigada demais por ser aí uma pessoa importantíssima na luta da defesa da água e do saneamento básico aqui no Estado. Para essa convocação, a gente conta aí Ministério Público, Defensoria, já deixo aqui a proposta, a assessoria está aí de olho, a gente tem que convocar. Agora não é mais convidar, Tainá, tem que convocar. Tem que apresentar o plano. Chamar a Câmara Metropolitana, chamar o governo do Estado, chamar a prefeitura, tem que apresentar. Tem que saber o que tem de resposta. Passando a bola, aproveitando o seu gancho, passando a bola para o Ministério Público. José Alexandre, a bola está com o senhor, e muito no sentido de não só desdobrar o que a deputada Mônica Francisco pontuou aqui, mas também falar da experiência que o Ministério Público teve na construção do grupo de trabalho e quais serão os desdobramentos do GAEM em relação à fiscalização do controle das práticas posteriores da qualidade da água e do desabastecimento aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Bom, obrigado, vereadora Tainá, mais uma vez pela oportunidade.
Em relação ao que tem sido feito, né, e aí eu vou aproveitar a fala da deputada Mônica Francisco para vir um pouco na esteira dela, a nível metropolitano, né, eu não sei se todos sabem, mas a gente tem 2 grandes sistemas de abastecimento, né, o sistema Emunana Laranjal, que atende o leste fluminense, aí Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Niterói, né, aí em torno de 2 milhões de pessoas, e na porção oeste a gente tem o sistema Guandu, que atende aí mais de 9 milhões de habitantes, né, passando por Mesquita, Queimados, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né, e São João de Meriti, Belford Roxo. Então, nós temos esses 2 grandes sistemas, e no sistema Guandu a gente tem dado muitos esforços para fazer isso que o professor Alexandre falou, que é o caminho das águas, né? Desde a saúde da bacia hidrográfica, e isso é um assunto metropolitano, sim, forçar, cobrar, para que hoje mesmo, né, a gente vai reiterar ofícios para Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Japeri, para que apresente, por exemplo, a rede de estações de tratamento de esgoto e estações elevatórias que estão operantes ou inoperantes, né, para a gente poder, com recursos do FECAM, do Fundri, alavancar os índices de saneamento nesses municípios, porque isso reflete, como eu já disse antes, né, na água a jusante, que é fornecida para pelo menos 8 municípios, incluindo esses que eu citei. Então, essa tem sido uma ação, né, de garantir ações estruturantes de despoluição dos mananciais. Cobramos o plano de segurança da água, continuamos cobrando, contando com bom senso aí dos responsáveis. Pegando a deixa da deputada Mônica Francisco, no ano passado, ajuizamos uma ação para exigir um plano de contingência e emergência a nível metropolitano, como um conteúdo do Plano Municipal de Saneamento, mas como a gente tem agora essa governança metropolitana, isso é muito complexo, né? Na hora da cobrança é com o município, na hora da outorga é meu, né? Isso que a gente tem reparado, assim, na hora, sabe, de definir quem vai ganhar mais com a outorga, sabe, é cada um puxando para o seu lado, mas na hora, por exemplo, de falar quem compete o atendimento das populações vulneráveis, é do município, porque é um problema de uso e ocupação do solo. Não, é do Estado, porque o Estado é o grande articulador do ente metropolitano. Não, é do Rio Metrópole. Então, é um daqueles problemas, vereadora Tainá de Paula, sem dono, né, sem responsável. Então, essa matriz de responsabilidade, né, definindo num plano de contingência quem faz o quê, olha, isso é ação assistencial, isso compete ao município. Isso é ação de qualidade da água, compete às vigilâncias. Isso já foi judicializado e uma coincidência é que esse recurso, né, porque o juiz em primeiro grau indeferiu, esse recurso vai ser julgado na quinta-feira. Então a gente espera que o Tribunal de Justiça, para além daquela ação que eu já citei, que a gente chama de ação prestacional, ou ações concretas que conseguimos para a capital, para garantir caminhão-pipa, pias coletivas, reservatórios coletivos, essas ações, como eu disse, de abastecimento emergencial, para além dos sistemas de manobra da rede, a gente torce, né, o professor Alexandre ter acompanhado essa ação, para que ela seja julgada procedente, porque a Genersa exigiu um plano de contingência depois que o MP judicializou. Mas o plano de contingência, a gente já consultou a Fiocruz, a UERJ, tantos outros pesquisadores, e disseram que esse plano de contingência ele ainda é deficiente, e principalmente em relação às comunidades vulneráveis. Você não tem um mapa da rede e uma sobreposição a esse mapa da rede dos números de reclamações, de ouvidorias, de tempo de atendimento, quanto tempo levou para atender na Maré, quanto tempo levou para atender no Alemão, quanto tempo levou para atender no Vidigal, e por aí vai, né, na Cidade de Deus. Você não tem esse diagnóstico. E a gente acredita que esse diagnóstico vai ser importante, inclusive, para a própria companhia, porque ela vai evitar ações indenizatórias que são recorrentes. Então, e fazendo essa transição para essa futura modelagem, né, para mostrar que não é pelo fato da companhia ser pública que o MP e os órgãos de controle estão demandando. A gente também vai demandar, se isso for adiante, dos órgãos e das concessionárias privadas, porque o direito humano ele não faz diferença para quem está prestando a água, né? A gente está focado no destinatário do direito humano e não de quem está prestando o serviço. Então, ele vai prestar, seja no modelo privado, seja no modelo público, e atender plenamente às necessidades da população. E quanto à qualidade da água, só para fechar, corroboro tudo que o professor Alexandre disse, da importância das vigilâncias. A gente tem aí realmente a população muitas vezes sabendo pela imprensa alterações de qualidade de água. É importante ter uma transparência maior, seja para geosmina, para agrotóxicos. É um problema
que a portaria já está defasada para alguns parâmetros relacionados a agrotóxicos. Outro dia se falou em lantânio. O que é lantânio? É uma lama, é uma argila modificada ionicamente ao Foslock, isso libera a toxicidade humana. Quem monitora isso? Então, é preciso a gente ter esse olhar mais integrado, e a gente coloca o MP aí para fazer parte desse elo da cadeia de responsáveis e de controle. Vereadora Tainá de Paula, muito obrigado. Muito bom, José. Muito bom ouvir técnicos comprometidos como você. Obrigada demais. Agora, passando na sequência das questões levantadas aqui ao longo da mesa, passar para a Vigiágua. Roberta, quais procedimentos você coloca como necessários para que a Vigiágua exerça, de fato, seu papel de controle, de publicidade da qualidade da água aqui na cidade do Rio de Janeiro? Bom, vereadora Tainá, obrigada de novo, obrigada aí por ter passado a bola. É o seguinte, nós achamos realmente e tentamos exercer sempre o monitoramento dessa qualidade da água e exercer o papel aí do vigiágua. Mas a gente precisa lembrar sempre que nós avaliamos a água que é distribuída, né, no município do Rio de Janeiro. Ou seja, ela já chega para a rede de distribuição. Ela deve ser também monitorada lá no momento que ela está sendo tratada, antes de chegar para a rede de distribuição, que isso daí é uma atribuição da rede, do responsável pela rede do abastecimento. Como o professor Alexandre disse, é uma questão aqui da vigilância, é que a água que chega na rede de distribuição, às vezes chega com uma forma, com algum tipo de inconformidade, que a gente só consegue detectar no momento que ela chega na torneira, né, que ela é distribuída. E aí, nesse momento que a gente consegue detectar o problema. E aí, quando a gente identifica essa inconformidade, a gente aciona a concessionária, a gente notifica a concessionária, faz com que ela faça a nova amostragem, tome medidas corretivas, né? E caso, ainda aqui agora a gente também está organizando, porque a gente pede para que tenha um plano de ação da concessionária, sempre pensando que, caso esse plano de ação não seja cumprido, ela vai ser infracionada. Então, a ideia aqui é sempre do Vigiágua é manter esse controle, essa vigilância. Portanto, que aqui no município do Rio, a gente publica esses resultados no site da vigilância. Então, eles ficam, todas essas amostras que nós monitoramos, no mínimo são esses 300 pontos, a gente coloca à disposição a qualidade da água no site da Vigilância Sanitária, e a gente também aciona a concessionária, sempre a gente notifica a concessionária. Mas é bom sempre salientar que a gente já pega a qualidade da água, por exemplo, no mês de janeiro, nós observamos que 22% das amostras de todos os sistemas de abastecimento estavam em conformidade no sentido da presença de coliforme total. Aí a gente já realmente já notificou, já pediu explicações, pedimos um plano de ação da concessionária para que seja feita a avaliação, né, dessa qualidade da água, e caso não se adeque a esse plano de ação, não seja adequado e que continue a trazer problemas aqui para o município do Rio, ela será infracionada. Então, é importante que, por exemplo, foi salientado anteriormente aí também pelo professor Alexandre, que falou da questão da geosmina e de outros parâmetros. É importante que a gente também deixe claro que há uma atribuição aqui do Vigiágua municipal é sempre atuar obedecendo às diretrizes da vigilância da qualidade da água para consumo humano estabelecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde, que é do Ministério da Saúde. Então, a gente tem uns parâmetros que nós temos que compor, né? Que fazem parte dessas diretrizes, e nós avaliamos todos esses parâmetros e mais alguns. Entretanto, a gente também aqui entende que, por exemplo, geosmina, a gente não consegue avaliar. Isso não faz parte da diretriz municipal. A gente não consegue hoje, com a estrutura que a gente tem, avaliar, por exemplo, a presença de geosmina na água. E também não é uma atribuição municipal. Então, a gente também conta isso com outros laboratórios também. É importante que a gente, como o professor Alexandre falou,
que tenha esse fortalecimento de outros laboratórios, laboratórios federais e laboratórios estaduais, para que a gente também tenha ampliação de alguns parâmetros que a gente também julga importante. Eh, mas aqui o que compete aqui ao município, a gente trabalha dessa forma, avaliando os pontos que a gente já geolocalizou e, analisa eles com frequência, né, isso é uma ação rotineira, todos os dias a gente tem, um roteiro pré-determinado, onde são avaliados, situações diferentes na cidade do Rio de Janeiro, certo? Muito obrigada aí. Passa a bola de Maravilha, que agradeço. Obrigada, Roberta. Para fechar a nossa roda aqui de questões, queria convidar a Raine para falar um pouco do desafio de nós cumprirmos a Agenda 2030, né? Acho que à luz, obviamente, do colapso sanitário mundial, obviamente acirrada a partir da crise da pandemia do coronavírus, quais são os desafios locais para as cidades, para os municípios que já traziam seus problemas em relação à distribuição da água e agora estão à beira do colapso da justiça sanitária com privatizações, destruição das já frágeis redes de distribuição de água e tratamento de saneamento básico. Obrigada, vereadora Tainá. Olha, queria antes dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse encontro com palestrantes tão maravilhosas e maravilhosas que falaram logo após, né, a fala da vereadora e a minha. Realmente é um debate importante e que a gente precisa, né, encarar com muita seriedade. É um grande desafio, viu, Tainá? A gente tem esse prazo, a gente está na década de ação, né, que a gente chama década de ação do cumprimento dos ODS, que a gente tem agora, na verdade, menos do que 10 anos para cumprir uma agenda que ela é robusta, ela traz muitos objetivos ambiciosos, grandes, com muitas metas, né, igualmente ambiciosas para serem cumpridas até 2030. A pandemia da Covid-19, ela ela dificultou ainda mais esse caminho, né? Como a Tainá colocou, a gente já tinha um cenário de grande desigualdade, um cenário de instabilidade política no nosso país e na nossa região, de aumento da desigualdade na nossa região, que já era a mais desigual do mundo, né, antes da Covid-19. E a pandemia, ela coloca né, acende uma luz e um ponto de interrogação em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E nesse contexto, trabalhar as cidades é de fato fundamental, né? A gente tem um dado que mais de 90% dos casos da Covid eles estão nas cidades, né? Então, de fato, trabalhar esse tema, né? Buscar as soluções também nas cidades é uma agenda muito estratégica, né? Os ODS eles são uma agenda acima de tudo de direitos humanos, né? E o que a gente vem enxergando é que a pandemia ela exacerbou os problemas que a gente já tinha, né? A gente, por exemplo, hoje está de home office, trabalhando em casa, né? Todos e todas que podem trabalhar de casa, mas a gente não pode esquecer que o teletrabalho tem endereço, né? E quem não tem uma casa, uma moradia, né? Um local para morar, trabalha de onde? Como faz, né? Num momento como esse que a gente já fez um ano, né? Nesse processo, ninguém imaginou que ia se alargar tanto. E se a gente olhar também os dados, né, da pandemia, a gente vê que aquela população que já mais sofria com a falta de serviços básicos, né, com a falta de oportunidades, de renda, de trabalho, de estudo, de opções de lazer, de moradia, né, adequada, moradia digna, é essa população que também está mais sofrendo, que tem mais dificuldade de ter acesso ao sistema de saúde, é a população que está mais morrendo, né? Então, a gente vê que a pandemia ela também vem exacerbando uma desigualdade que já era pré-existente, né? Se a gente olha, por exemplo, vocês estavam falando da importância da Câmara Metropolitana, né, no debate que a gente está tendo hoje. Sem dúvida, é fundamental. Se a gente olha, né, o caso da região metropolitana do Rio, né, se a gente pega o mapa da desigualdade, que a Casa Fluminense fez no ano passado, 9 dos 22 municípios que compõem a região metropolitana não tratam o esgoto produzido nas suas cidades, né? Se a gente olha
o dado entre os municípios, né, esses 22 municípios, a gente vê, por exemplo, Niterói na ponta, com 97% da população tendo acesso ao esgoto tratado. E quando a gente olha a expectativa de vida, né, quem nasce em Niterói vive em média 70 anos, e quem nasce em Japeri, na Baixada Fluminense, por exemplo, chega até 60 anos. E quando a gente considera a cor da pele das pessoas, se o morador, né, de Japeri for negro, a expectativa de vida não ultrapassa dos 50 anos. Né? E a gente vê a pandemia reforçando essa desigualdade, né? Escancarando, né, uma ferida que a gente já tinha aberta, não é de hoje, é de muito tempo. Né? E o que a gente vê, trazendo para o tema também da água, do saneamento e da Agenda 2030 como um todo, conforme a vereadora, né, incitou aqui, perguntou, né, para a gente debater, a gente vê que essa desigualdade ela se insere em sistemas sociotécnicos de abastecimento, né? Um padrão espacial tipo centro e periferia, tipo Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e abrange uma dimensão social caracterizada pelas variáveis de cor, etnia, renda e escolaridade. Né? As desigualdades no acesso ao saneamento, elas são discursivamente legitimadas, tendo envolvido recentemente, por exemplo, a caracterização do problema como uma crise hídrica, o que contribui para relegar o tema da desigualdade para segundo plano. Né? Então, de fato, é uma agenda que ela é potente, ela é importante e ela não é fácil. Né? O desafio é muito grande. Se a gente olhar as metas, né, da Agenda 2030, essas relacionadas ao ODS 6, né, de cumprir, de universalizar, né, o acesso, e aí disso decorrem várias outras metas, né, como que esse acesso seja não só universal, mas equitativo, né, com água potável, com água segura para todos e todas. Se a gente olha as outras metas, a gente vê que a realidade posta aqui nos nossos olhos, né? Basta a gente caminhar na nossa cidade e a gente vai ver essa realidade refletida no território, realmente mostra que o desafio é muito grande. Mas acredito que instituições, pessoas, como temos aqui hoje no evento, certamente as pessoas que estão nos assistindo, que mandaram contribuições no chat aqui do canal, né, do evento, do canal da vereadora Tainá de Paula, certamente o caminho vai por aí. Né? Se a gente não fizer nada, nada vai mudar. Né? Então, a gente realmente tem que participar desse debate, a gente tem que mostrar nossa força e contrapor, enfim, as arestas e às vezes, os extremismos que aparecem, né, na nossa caminhada. Então, eu queria finalizar novamente agradecendo, viu, Tainá? É uma alegria estar aqui nesse evento, eu acho que essa conversa entre nós já era para ter acontecido até antes, né? Realmente, como a deputada Mônica também colocou, o ONU Habitat, ele está aqui na cidade há mais de 20 anos, mas ao longo dos primeiros anos, enfim, mais do que uma década, né? Mais dos 10 primeiros anos, a gente teve uma agenda muito focada nos indicadores, na habitação, e hoje eu acho que o próprio ONU Habitat conseguiu ampliar e entender as cidades de uma maneira mais holística, e não só na caixinha também da moradia, da habitação, ainda que a gente, né, coloque a moradia no centro das nossas estratégias. Então, é realmente um prazer e adorei também poder acompanhar os outros e outras palestrantes aqui do debate. Muito obrigada. Muito bem, obrigada demais, Rainer. Estamos aqui alinhadíssimos. Quero aproveitar a agradecer a todos os participantes, reforçar aqui ao tempo dedicado da deputada Mônica Francisco, mas também de todos vocês, técnicos, colaboradores, representantes de instituições tão sérias, dedicadas ao debate da água e do saneamento básico aqui no estado do Rio de Janeiro. Quero reforçar que o mandato continua à disposição, acho que é um tema, claro, que não se encerra aqui. É muito importante, obviamente, a gente reforçar no Dia Mundial da Água, um dia que não só é dedicação ao debate, mas também de estímulo nas defesas, nas lutas. Muito importante a fala de Alexandre quando fala da carreata dos sindicalistas e dos profissionais da área da água e do saneamento básico, como é que a gente se organiza melhor institucionalmente para discutir o tema, e aí reforçar aqui temas que foram pontuados por vocês todos, que vai desde a construção da mancha do desabastecimento, tocada pelo Ministério Público, passando pelo plano de contingência, passando pelo plano de segurança da água, como é que a gente pressiona os diversos setores e faz com que a gente acelere a discussão ao redor da segurança hídrica, principalmente entendendo
a irresponsabilidade, acho que a gente tem que usar essa palavra, a irresponsabilidade com que a condução da privatização da SEDAI vem sendo tocada, no meio de uma pandemia, sem debate público necessário, e mais, sem os debates técnicos necessários. A gente vem falando aqui tanto da contribuição dos técnicos, e infelizmente os técnicos que estão ao redor, tanto das tratativas do BNDES quanto do governo do Estado do Rio de Janeiro, vêm fingindo ou, na verdade, maquiando o fato concreto de que o Estado do Rio de Janeiro é um dos estados que vive o maior índice de pobreza e retorno da fome e, obviamente, da insegurança econômica, sanitária e de saúde pública. E como é que a gente vai dar resposta nesse contexto de pandemia à garantia da água, o acesso à água, o fique em casa e lave as mãos, andam diretamente relacionados ao fato da gente conseguir possibilitar acesso irrestrito à água potável. Quero reforçar aqui 2 encaminhamentos importantes, que a gente continue esse debate impulsionando e fortalecendo os nossos espaços de articulação. Acho que já estou me inserindo no grupo de trabalho e faço votos que a gente consiga inserir Vigiágua, que a gente consiga inserir Fiocruz, a deputada Mônica Francisco, a partir da Câmara de Vereadores. Vou pedir já para a assessoria tocar esse pedido, essa solicitação, como é que a Câmara de Vereadores articula os setores municipais aqui da cidade nesse debate, principalmente Secretaria Municipal de Saúde, na figura da Vigiágua e outros agentes importantes nessa discussão. E como é que a gente faz um debate que a gente não fez muito aqui, mas que a gente considera importante desdobrar enquanto mandato. A gente tem já há algum tempo a construção de um projeto de lei aprovado que estabelece Fundo Municipal do Saneamento Básico, e a gente precisa regulamentá-lo e entender como ele funciona, principalmente nesse contexto de crise hídrica. Então, nosso próximo passo, sem dúvida alguma, é uma requisição de informação sobre como anda esse fundo, quando ele será regulamentado e como ele será alimentado do ponto de vista financeiro, porque os técnicos do saneamento querem saber de recurso para dar conta dessa crise hídrica de desabastecimento. Queridos e queridas, muito obrigada. Papo estimulante, falar que vai estar aqui disponível em todas as nossas redes. Vamos mandar para quem quiser também o material escrito da consolidação do que a gente conversou aqui e esses encaminhamentos também. Tá bom? Obrigada demais pelo tempo de vocês. A gente sabe que o tempo é curto e a gente permanece em contato. Obrigada em nome de todo mundo do mandato e das redes que a gente dialoga e vem dialogando ao redor do debate da água. Água é direito, água é vida, água e dignidade já. E vacina para todo mundo, né, gente? Que a gente quer vacina também. É isso mesmo, Alexandre. Viva o Zé Gotinha. Tão maltratado. Até, queridos.